muito bem-vindo a mais um programa Voz da Sabedoria. E hoje nós vamos falar aqui, trazer uma história de vida da nossa convidada forjada no lixão. Então se prepare, porque hoje o nosso episódio promete aqui trazer aqui uma história de inspiração, de motivação e que de fato alguém que foi forjada ali, passou alguns desafios na sua infância, mas hoje vai compartilhar aqui como que ela sobreviveu. Hoje ela é uma mulher, mentora, instrutora, aromaterapeuta, ela é terapeuta. Hoje ela conseguiu produzir a sua jornada, modificar toda aquela história, todo aquele repertório de dor, usou a sua dor para hoje estar aqui compartilhando, ajudando aí mulheres, homens na sua jornada, no seu processo de autoconhecimento. Então, compartilha já aí nos seus grupos de condomínios, amigos, vizinhos, parentes, grupo até o grupo, hoje eu até libero compartilhar no grupo de fofocas, porque aqui é um bate-papo bem bacana, não é fofoca, mas é um bate-papo bem bacana, que eu acredito que vai fazer muito sentido para você que está nos acompanhando. Não é isso, Adelita? Exatamente. Vamos fazer, viver uma história, né, totalmente diferente. Provérbios fala... Acho que é o 23:7, fala, como imagina a sua alma, assim você é. Então, eu acho que a história vai acalhar mais ou menos com esse versículo, porque eu tenho certeza que essa amadinha aqui, ela não se imaginou no lixão, ela se imaginou em um outro ambiente. Então, foi isso que ela tornou. Não é verdade? Cássia, que honra ter você aqui. Nós estamos muito felizes em ter você aqui no nosso Voz da Sabedoria. Se apresente aqui para a nossa audiência, fale um pouquinho sobre quem foi a Cássia, quem é a Cássia hoje. Traga aqui um pouquinho, um breve spoiler da sua jornada, da sua experiência, principalmente na infância. Ok, vamos lá, né? Mais um sonho realizado na minha vida, né? Tá presente aqui em São Paulo, a cidade de Pedra, eu costumo dizer. Eu nasci aqui na cidade de Pedra, tá? São Paulo, na região ali de Suzano, Mogi das Cruzes. É ABC, né, que fala? Eu acho que é. E ali eu nasci, sou menina, tenho 3 irmãos, a única menina, né, juntamente com 3 meninos. Mas, devido às fatalidades da vida, eu fiquei órfã de mãe com 4 anos. E, para minha surpresa, para surpresa das crianças, dos meninos, fomos viver no lixão, em São Paulo. Naquele tempo, hoje eu tenho 59 anos, naquele tempo, quase 50 anos atrás, o lixão não era seletivo como é hoje, né? Era tudo junto, um lixão hospitalar junto, né? Restos hospitalares junto. Mas para criança isso é brinquedo, gente. Era uma alegria. É interessante que eu não via como tristeza, mas é porque a criança ela não vê dessa forma. É como a Adelita falou ali, né? Na verdade, ali eu me via em palácio. Eu me via, eu brincava com meus irmãos e visualizava, sabe? Tá em outros lugares, ter empresas abertas. Com 4 anos. 4 anos. Com 4 anos de idade. E não tinha mamãe, então nós ficávamos o dia inteiro procurando algo para comer, porque dava fome. E a alegria é quando nós achávamos uma marmitinha, né? Uma marmita, essas marmitas de alumínio, sim, toda amassada, né? E aí a gente abria e tinha resto de frango, alguma coisa ali, entendeu? Um pedacinho de fruta. Mas pensa a felicidade quando nós encontrávamos um pedacinho de frango. Mas é interessante que a gente não... será que tá estragado? Não, tá bom, tá ótimo. Tá uma delícia. E ali a gente se alimentava. Nós ficamos 3 anos no lixão. Eu tenho um pai, mas meu pai saía muito cedo. Meu pai ficou muito endividado na época, porque minha mãe ficou muito tempo doente. E ele ficou muito endividado. Ele saía 4 horas da manhã em São Paulo, Cidade da Pedra. Não é brincadeira, né? É desafiadora. Meu pai saía 4 horas da manhã e chegava às 11 horas. Ficavam 4 crianças em casa. Então, você já imaginou a farra que era. O lixão era o nosso... Castelo. O nosso castelo, onde a gente se via, construía as coisas.
fazia sapatinho de pet, né? De garrafinha, amarrava no pé, ficava colorido, com as tampinhas coloridas, falava, minha sandália é colorida. Ah, é assim, entendeu? E era uma festa, né? Isso assim, nós ficamos 3 anos ali. Passamos, assim, alguns temores, né? Porque teve um tempo que tentaram levar o meu irmão caçula, que ia fazer 2 aninhos, pegar lá no lixão e levar, mas os outros 3 super-homens, os 3, o mais velho tinha 8 anos. E a super Mulher Maravilha aqui, né? Agarrou no pequenininho, nos 2 anos, não, você não vai levar não, você não vai levar não. E grudamos nele e não deixamos levar. O nosso pequenininho, né? Nosso irmãozinho. E assim se passou. Eu também passei por abuso, mesmo criança. Abuso, né? Sexual, porque ali tem de tudo. Sim. Isso no lixão. Isso no lixão. E a escola? Vocês não Eu frequentavam? frequentava. Dava o horário da escola, eu ia para a escola, do lixão já direto para a escola. Imagina você, uma criança chegar fedorenta na escola, mas era por causa do lixão. A gente ficava, né, a parte da manhã toda. Terminava a aula, a gente voltava pro lixão. Meus irmãos também tinham os horários deles, né? Mas foi, assim, muito desafiador, viu, na época de escola. Mas eu tinha um sonho. Meu sonho era estudar, terminar meus estudos, me formar. Eu tinha, na época eu falava assim, eu quero ser juíza. Eu quero ser uma juíza, porque eu quero pegar essas causas sociais para defender, entendeu? Eu já tinha essa mente. Sim. Essa vontade, né? Mas era por causa do sofrimento, né? Então, aí você quer fazer justiça, né? E ali nós ficamos 3 anos no lixão, eu tinha 4, então foi com 7 anos que eu saí do lixão. Porque aí meu pai deixou eu morar com uma madrinha minha, em Arthur Alvim. E ali eu fui morar. E até os 7 anos, eu me lembro, já que nós estamos aqui, eu me lembro que eu chupava chupeta e ainda fazia xixi na cama. Mas era muito medo que eu tinha. Eu tinha medo de escuro. Muito, muito, muito medo. São sequelas, né? Sim. De tudo aquilo. E ali eu fui morar com a minha madrinha, com 7 anos. Aí melhorou. Porque já tinha banho, já tinha comida na hora certa, né? Já tinha tudo assim, mais confortável. Com 9 anos, eu saí da minha madrinha e fui ser babá. 9 anos? 9 anos. E os seus irmãos, principalmente o seu irmão mais novo? O meu irmão mais novo sempre ficou com meu pai. Sempre mais próximo. Porque meu pai casou novamente e ele ficou com meu pai. E eu fui morar na casa desse pessoal, com 9 anos. Casa de família, para ser babá. E empregada doméstica. A casa tinha simplesmente 5 quartos, 3 banheiros. Era gigantesca a casa ali em Santana, bairro Santana. Menina, ali eu fui ser babá e empregada doméstica. E limpar toda essa casa, a vidraçaria. Mas eu limpava a vidraçaria da casa e ficava, um dia eu vou morar numa casa gigantesca, maravilhosa, com vidros também, que eu gostava, né, do vidro, deixava brilhando, né, o vidro, né? E eu vou ter também minha casa linda, num bairro lindo. E ficava, sabe, me vendo nessa situação. E eu estudava, eu nunca deixei de ir na escola. Porque eu tinha uma ideia que se eu estudasse, terminasse meus estudos, eu ia ter uma oportunidade para poder, né, galgar. E isso eu fiz. Eu ia para a escola, desmaiava na rua, porque não se alimentava direito, porque eu era babá com 9 anos. Empregada doméstica. Mas enfrentei. Terminei os estudos ali em Santana. Teve uma época que a minha professora... Lembrando de tudo agora. A minha professora de português, ela pediu para fazer redação. Eu sou boa em redação. Hoje eu sou excelente em redação. Ela pediu para fazer uma redação e contar a nossa história de vida. Ó, a Cassinha, ó. Começou a contar. No final que ela leu a redação, ela queria me adotar. Aí ela entendeu por que eu chegava todo dia atrasada e passava pela diretoria. Todo dia. Né? Aí ela pediu para a diretora liberar, quando eu chegasse, me liberar para entrar para a sala de aula, mesmo atrasada. E com isso eu consegui concluir, né?
Nem lembro mais, quando é ginásio, antes do ginásio... É o ensino fundamental. O ensino fundamental. Aí, no ginásio, eu já não morava mais em Santana, continuava com essa família, fui morar em Suzano. Ali, terminei o colegial todo, segundo grau, né? E prestei vestibular lá na faculdade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Pensa a felicidade que foi. Quando eu prestei o vestibular e passei. Meu Deus, estava lá meu nome escrito na lista dos aprovados. Que felicidade. Mas isso eu já estava nessa idade, né? De 18 anos. Eu lembro, acho que é 18 anos. E aí, tá. Só que a faculdade de Brás Cubas não é uma faculdade gratuita. É uma faculdade particular. Fui falar com a pessoa, né? Com o seu Nomura, que eu morava na casa deles, como, né? Empregada, fui falar para ele se era possível ele me pagar a faculdade, porque até dos 9 anos até eu sair da casa deles, eu não tive salário. Ainda estava sem salário? Não tinha salário. Era troco de comida, troco do prato de comida. O que hoje em dia a gente chama isso, né? Mas hoje eu teria, né? Como correr atrás disso. A pessoa pegou uma criança. Pegou uma criança. Para trabalhar dentro de casa, não ganhava nada. Nada. Eu não tinha salário. E era exigido muitas coisas, né? Tudo. Só tudo. Como se eu fosse uma pessoa adulta. Entendeu? A minha responsabilidade era de adulta. Eles deixavam a filha deles comigo, de 1 ano. Meu Deus. E ali eu tinha que dar... A menina dormia na minha cama. Porque a hora das mamadas, trocar tudo. E aí... Mas eu estava feliz. Por quê? Porque eu tinha um prato de comida, eu não tinha que estar mais no lixão, eu não tinha que estar correndo de estrupador, aquela coisa toda. Entendeu? Para mim ainda estava bom demais, né? E ali, quando eu pedi para ele que eu tinha passado toda feliz, eu não tinha onde recorrer, a não ser a ele, né? Aí ele falou para mim assim, sinto muito, mas faculdade eu não posso pagar. E aí? Pensa que eu perdi o chão. Ali, com 18 anos, eu comecei a ter alguns surtos, sabe? Hoje eu entendo que é até depressão, até, né? Entra tudo dentro dessa área. Mas eu chorava muito. Porque eu era um sonho, né? Eu queria. E aí ele falou isso. Aí eu falei, não tem onde ir. Meu pai já estava morando em São José do Rio Preto, mas ele não tinha condições financeiras. Eu pedi, mesmo assim eu pedi para o meu pai. Mas ele falou, eu não tenho, filho, eu não tenho como fazer. Qual que era o correto? O correto era eu arrumar um emprego que pudesse me assalariar. Só que também ele me segurou. Eles me seguraram lá na casa. E aí, eu consegui fazer ainda 4 meses. E justamente na época que eu comecei a fazer a faculdade, foi a época do Sarney. 89, eu acho que era. Não me lembro bem o ano, tá? E na época do Sarney, era todo dia um valor. Então, a mensalidade da faculdade era todo dia um valor. Quando chegava a prova, eu não podia fazer a prova, porque eu já estava devendo. E não tinha como suprir aquilo. E aí, eu fui vender, sabe o quê? Coxinha, salgado, dentro do trem. Eu fui uma dessas pessoas que vende dentro do trem daqui de São Paulo. Pegava a minha caixa de isopor com salgado e saía oferecendo. Vendia tudo, mas dava muito pouco. Hoje, quando as pessoas atravessam para não pagar, sabe? Mas naquele tempo tinha uns engradados que eu varava aquilo para não pagar, porque não tinha condição de pagar. E aí, fiz isso também, mas não supria, porque na época do Sarney, todo dia era um valor, então não supria. Aí eu tive que desistir, mas eu desisti, eu sou uma das caras pintadas. Do Collor de Mello, tá aqui, ó. A cara de pintada, Cássia. Eu sou uma delas. Deitei na Avenida Paulista com os estudantes, porque eu pensei, se morrer, qual que é o problema? Mas que eu vou deitar, vou. Porque nós entendemos, aprendemos que é a voz do povo, né? Que nós tínhamos que dar voz, né? E principalmente o estudante, nós estávamos afetados, né? Ali junto tinha estudantes que eram pais, né? Todo mundo sofrendo, né?
Eu falei, eu vou deitar, não tem problema. Se passar carro por cima e matar, não tem problema. Me deitei com a cara toda pintada na Avenida Paulista. Mas foi vitória, né, gente? Foi uma vitória. Foi uma bandeira que nós levantamos, né, os estudantes. E conseguimos, né, alguma coisa com isso, que foi o impeachment. Sim, sim. Teve o impeachment. E como você virou essa chave dessa situação para ser uma aromaterapeuta? Isso foi todo... Hoje eu entendo que tudo foi um processo. Eu fui lapidada, eu fui forjada mesmo. E cheguei agora com 50 anos, né? Já tenho 50 anos. Com 50 anos, eu decidi ser aromaterapeuta. Mas com 40 anos, eu já entrei na área do bem-estar. Eu já atuava como massagista, né? Fazia essa parte do bem-estar. E aí, eu decidi fazer aromaterapia porque eu me identifiquei, né? E aí, fazem 6 anos que eu sou aromaterapeuta e treinadora. Eu treino outras mulheres. Como é isso, né? É maravilhoso. Você, no começo, você queria resolver as coisas de todo mundo, né? Eu queria. Queria ser juíza para resolver, para organizar a vida do outro. Exato. E, às vezes, Deus nos usa pelas situações que a gente viveu. Né? Com certeza. Na nossa vida, nos forja, né? Nos vai colocando, lapidando. Foi uma pedra sendo lapidada para chegar no lugar de entregar, né? Um aroma suave. Você me entregou agora um aroma e a gente fica extasiada. Hoje eu sou aromaterapeuta, me aprofundei, né, nessa área. Por ser cristã, eu me deparei com situações assim, misticismo, né? Nossa, óleos essenciais, aromaterapia, não é de Deus. Tá tudo escrito, né? Tá tudo na Bíblia. Né? E ali, eu fui agraciada por Deus, né? Eu falo que eu fui agraciada, porque assim que eu me tornei aromaterapeuta, o Senhor me entregou muitos protocolos no aromas. Foi Deus, né? Primeiro ano como aromaterapeuta, eu preparava os protocolos e doava. E pedia o feedback das pessoas, porque na época que eu iniciei como aromaterapeuta, não é tão conhecido como é hoje. Não tinha nada no YouTube, não tinha nada, você não encontrava nada. Então, eu tive que descobrir tudo isso. Mas eu sabia que era Deus ali me preparando. E aí, eu só pedia para as pessoas o feedback, né? Me fala como que você ficou assim que você recebeu o óleo essencial, a sinergia, o blend, né? Com óleos essenciais. Aí as pessoas me davam retorno. Para mim, foi algo maravilhoso. E até hoje, aí na pandemia, Deus me preparou para começar a dar curso online de aromaterapia. Foi bem na pandemia, quando eu não podia mais atuar, né, como aromaterapeuta presencial, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Bem quando eu comecei a atuar presencialmente, veio a pandemia. E aí, tive que fechar a sala. E aí, eu peguei e falei, e agora, Deus? Não, dormi, acordei. Deus é lindo, né? Deus me deu uma estratégia. Por isso que eu entendo por que eu fui forjada lá atrás. Porque lá a gente você tem que ser estratégico. O tempo todo você tem que estar criando, você tem que estar fugindo, você tem que estar correndo. Você está sendo preparado. Você aprende, né? É igual José no Egito, né? Cada etapa de José era um aprendizado. Pois é. Chegou a pandemia, não pode. Não pode, mas como que eu vou fazer? Eu preciso dar continuidade nisso, que eu sei que é o meu propósito. E aí, como que eu vou fazer? Dormi, acordei com uma ideia. Delivery de tratamento. Delivery. E interessante que eu falei, eu não mexia no digital ainda, então eu falei, eu tinha que ir pro digital. Só que eu tinha seguidores no Facebook... Amigos, né, do Facebook, sim. Como você falou da fofoca, vamos fofocar. Isso. É muito bom, porque o Facebook, ele fofoca legal. E aí, eu fui pro Facebook e comecei a anunciar. Eu falava assim, vou compartilhar, né? Que é uma ideia, de repente alguém tá precisando de uma ideia aí. Eu falava assim para as pessoas, você fica uma semana, você vai pagar R$ 39,90 por uma semana de terapia. Eu mandava o difusor e os óleos essenciais para a pessoa gotejar dentro do difusor e ficar no ambiente da aromaterapia. Eu fazia online, né?
Aí a pessoa ficava. Aí eu falava assim: se você quiser ficar 30 dias, aí eu desconto esses 39 que você já deu, você só vai me dar a diferença, que era 150 o total, né, por um mês. Ninguém chegava para pegar numa semana de jeito nenhum. Vou ficar um mês, tá sendo maravilhoso. Nossa. Tá tratando meu marido, tá tratando meu pai, tá tratando meus filhos. Até o meu pet tá sendo tratado. Nossa. E aí eu passei por aquela fase da pandemia. Aí, quando podemos retornar, aí eu ficava online dando curso também. Aí eu comecei a dar uns cursos online de aromaterapia. E aí, hoje eu tenho 30 aromaterapeutas em Juazeiro do Norte. Aqui na minha cidade, 10. Né? Aí, eu fui para Juazeiro do Norte para fazer um trabalho com essas aromaterapeutas para ensinar elas a serem empreendedoras na área. Hoje, elas atuam como profissionais. São empreendedoras, donas do próprio negócio. Ô, Cássia, qual mensagem você deixa? Talvez aqui a nossa audiência está sensibilizado com a sua história, de onde você veio, aonde você está hoje, a instrutora, a mentora de mulheres, prepara a turma, capacitando as pessoas para a vida. Qual o conselho que você deixa para uma pessoa que ainda continua presa lá no passado? Porque você passou por tudo isso, mas você também deixou o passado para trás. Só que existem pessoas que não têm essa capacidade, essa resiliência, esse olhar, o mesmo olhar que você teve. Não, eu tô aqui, mas eu quero morar aqui. Eu tô aqui, mas eu vou ter minha casa assim. Eu tô aqui, mas eu vou para assim fazer isso, isso, isso. Só que existem pessoas que não têm essa visão e essa mentalidade. Qual o recado que você deixa? Pois eu digo o seguinte, que existe uma semente dentro do ser humano. E é uma semente boa. Existe. Olha para dentro de si. Porque eu olhava sempre para dentro de mim. A minha caminhada toda, eu sempre olhando. Eu sei que existe algo dentro de mim. Eu sei que eu posso deixar isso brilhar. Né? Então, o recado que eu dou é, olha para dentro de si. Mesmo que o seu passado não seja num lixão. Lixão foi para mim, mas muitas das vezes a tua situação é um lixão para você. Mas eu quero te falar o seguinte. Você é filha. Filha de Deus, todo ser humano. Toma posse disso. Toma posse. E acredite em você. É essencial falar, acredite em você. Porque muitas das vezes nós estamos acreditando em tudo e em todos. E em nós, né? Aonde que nós ficamos? E fica esperando o outro. Aprovação. Aprovação, né? Fica se limitando, se vitimizando. E com isso, só fica dentro do lixão. Exato. Assim como você está falando. Nem sempre é o lixão literário, mas às vezes a sua vida está um lixo, está paralisada pelos lixos que você está acumulando. Lixos de dores, né? Enfermidade, você fica ali parado. E aí você não sai. A Cássia estava lá dentro, mas ela não era aquilo lá. Ela estava ali. Mas na alma dela, pelo que eu estou anotando aqui, estava bem longe. Ela estava limpando, mas ela não estava ali presa. A alma dela estava livre para viver uma outra história. Então, quando a gente quer, né, deixa a alma dessa forma, livre para Deus trabalhar, vai chegar aonde ela chegou. Você pode. E você sabe que me faz me lembrar de Martin Luther King? Quando ele ficou preso ali naquele... Ele falou livre, assim... Né? Ele estava preso. Vocês tiraram a minha liberdade física. Mas aqui... Não, aqui eu sou livre. Então, é cultivar essa liberdade mental, emocional. Exato. O quanto que é importante. Ok, eu posso estar preso nesse cenário, nessa realidade. Exato. Mas essa realidade não determina que é o meu fim. Se você é livre aqui... Você tem um passaporte para a vida. E é tremendo, porque aqui nós criamos, né? Por aqui que nós criamos, né? E eu criava mesmo. Eu tenho uma amiga hoje, né, com essa minha idade, que ela fala assim, ai, Cássia, você parece Coca-Cola, né? Cheia de gás. Eu falei assim, ainda bem que você falou para mim que eu pareço Coca, né? Não sou uma imitação, né? Aí, porque eu sempre fui sonhadora desde criança. Desde criança, desde bebê.
Eu falo desde bebê, tá? Porque eu tive a experiência, né? Daquele sonho que a minha primeira mamada, acordei engasgada adulta. Como assim? Né? Então, eu sempre fui uma criança sonhadora. E eu sei que eu tenho um propósito, né? Hoje é claro para mim. Claro que eu tive que passar por esse processo de ressignificação, né? De encontro comigo mesmo, tirar toda essa cinza. Porque muitas das vezes a gente fica com as cinzas. Eu me lembro até daquela passagem, né? Jó? Não, Davi. Não, Davi. Quando o filho morreu, que ele estava todo Ficou coberto lá. de cinzas. Isso. E Davi teve que tirar cinza para ele dar seguimento na vida dele. Sim. E se tornou rei. Né? Porque o propósito era reinar e levar o povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel. Né? Assim somos nós também. Cada um de nós, cada um do ser humano tem um propósito. Veio com um propósito de alma. Mas eu preciso tirar cinzas. Eu preciso. Sou eu que tiro. Eu que limpo. Não é o meu vizinho. Não é o meu marido. Porque eu sou casada, tá? Eu sou casada, tenho um filho de 25 anos. Não são eles, sou eu mesmo. Eu tenho que me limpar. Eu tenho que me dispor. Eu tenho que ter essa coragem de fazer isso. Para não ficar encoberta dessas cinzas. Que bonito. E aqui estou eu. É isso aí. E nós já estamos chegando já aos nossos momentos finais já, tá? Vamos centralizar nessa câmera do meio agora. Cássia, a sua história é algo aqui que dá pra gente gravar vários episódios, porque você traz. Mas o mais belo de tudo isso é a forma como você olha pra vida, a forma como você encara a vida. Sabe? E o quanto que isso faz diferença no nosso dia a dia. Eu quero também agora que você deixe aqui, fale um pouco sobre onde as pessoas te encontram, se querem acessar a tua mentoria, ser treinada por você. Compartilhe aqui as suas redes sociais, a gente pode estar encontrando você. Tá. Bom, no Instagram, no meu Instagram é @CassiaAzevedoOficial. Podem me chamar lá no direct. A gente pode estar conversando, posso estar compartilhando, até complementando aonde foi, né? Onde eu busquei para essa limpeza, tá? A gente pode estar ali conversando. E tem o meu WhatsApp pessoal, eu posso deixar aqui, porque tem pessoas que não têm facilidade de ir lá no Instagram, mas eu deixo o meu WhatsApp. O meu WhatsApp é 17 981 28 26 10. Estou disponível. E é isso aí. Vamos, Adelita, né? Fazendo as nossas considerações final. Lembrando, gente, que a Cássia não deu nem tempo de compartilhar essa faculdade. Quando foi o momento que ela saiu dessa casa ali, ao qual ela entrou aos 9 e permaneceu toda a sua adolescência, juventude. Uma outra oportunidade, ela vai terminar de concluir, vai trazer aqui essa questão dessa faculdade. Tá? Você vai voltar para concluir aqui, trazer mais informações, pérolas. As pérolas que estão aí retidas, que vai ser compartilhada. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, por estar sempre aqui conosco. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que nós subir o nosso programa no ar, você será notificado em primeira mão. Exatamente. Que nós possamos aprender, né, com a Cássia. Não ficarmos presos ao passado. Ser livre. Busque sua liberdade para viver aquilo que Deus tem para entregar para você. Tire as cinzas e se renove. Você pode. Né? A Cássia fez aquilo que realmente poderia ser feito e agora ela vai fazer muito mais. Então, pare você que está vendo aí, ouvindo, e faça algo novo para a sua vida. Que Deus te abençoe. E é isso aí, gente. Até a próxima semana estaremos de volta com mais um episódio. Lembre-se, independente de qual seja o cárcere que você esteja vivendo, se você é livre aqui, nada te para nessa vida. Até.